Vamos iniciar mais um Qualitar em Foco e hoje eu estou com 2 especialistas aqui. Olha só, pessoal, um advogado, especialista em direito previdenciário e outro em direito trabalhista. Então, pensa bem, hoje o assunto vai render, vai orientar você, empregado, empregador, e aquela pessoa também que não sabe dos seus direitos. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de informação sobre isso com o Dr. Marcelo Teodoro e Rafael Ramadã. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite. Obrigado, é um prazer, André, estar aqui com você, participando do Qualitar em Foco. Olha, gente, faz tempo que eu estou querendo que o Dr. Marcelo venha, porque tem tanta informação e conteúdo que, olha só, o Rafael já tinha visitado o estúdio, o Marcelo também, e de repente surgiu a oportunidade de a gente bater um papo de fazer hoje esse esclarecimento para todas as pessoas. Então, vamos lá. Mas primeiro eu quero conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Como é que foi? Olha, o direito é uma paixão, né? Como é que surgiu isso? Falou, não, peraí, eu quero me especializar em direito do trabalho, doutor Marcelo Teodoro. Como é que foi isso? Então, André, é uma história muito longa e até mesmo muito bonita, né, de toda a minha trajetória profissional. Ela começou antes de eu ingressar na faculdade de Direito. Meus pais sempre trabalharam, eu sou francano, e meus pais sempre trabalharam com calçados em Franca. Todo mundo trabalhava com calçado, né? Em Franca, né? Era assim, não tinha outra profissão. Sim. Eu comecei a ter contato com calçados, com indústria, com a parte laborativa desde os 12 anos. Olha né? só. Então, tanto a minha mãe quanto o meu pai trabalhavam com calçados e com uma pequena indústria de calçados. E ali eu cresci tendo contato com a parte tanto patronal, né? Entendendo o que é a parte patronal e até mesmo a parte dos empregados, né? E dos problemas que as pessoas têm no dia a dia. Ai, são tantos, né? São vários, é constante, né? E aí, após a faculdade, eu tive em São Paulo, fiquei 1 ano e meio lá em São Paulo e fiz alguns cursos de preparação, até mesmo, e especialização na área, inclusive atuando também em outras áreas, né? Eu também tenho outras especializações e passei a atuar tanto para a parte patronal como também para os empregados, né? Quando voltei a Franca, comecei com um pequeno escritório, trabalhando com a cara e a coragem, mas quando voltei a Franca, eu fui muito bem recebido pelos empresários e pelas pessoas que eu conhecia. Por quê? Eu trabalhei, logo após, antes de ingressar na faculdade, eu trabalhei no escritório de exportação. E eu visitava indústrias junto com compradores, né? Nós chamamos de gringos, nas indústrias. E ali eu tive contato com diversos empresários. Então, para voltar para Franca, de São Paulo para Franca, abrir o escritório, não foi difícil, diante do networking que eu já tinha antecedente com os empresários. E aí foi muito mais fácil ingressar no mercado de trabalho. A minha trajetória é de 26 anos, eu vou completar logo agora no início, 26 anos de advocacia e, graças a Deus, tenho atendido muitas pessoas, tenho feito a diferença na vida de muitas pessoas. Sou muito grato e gosto muito do que faço. E o advogado não para de estudar nunca, de se especializar. Né? Sim. E esse amor pelo direito, então, foi acontecendo na sua vida e está aí 26 anos ajudando tantas pessoas. Muito bom. Olha, gente, tem mais história, mas não dá para a gente falar tudo hoje, né? Mas, doutor Rafael Ramadã, por que, né, a especialização de direito previdenciário? O que foi que falou, não, é essa especialização que eu quero? Conta um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado, André, novamente pela oportunidade de estar aqui no seu podcast. Gostei muito do convite.
A minha trajetória profissional, apesar de eu ser um jovem ainda, eu me considero jovem, ela começou há 11 anos atrás já. Lá, quando eu tinha 23 anos de idade, eu passei na OAB e comecei a advogar. Eu sou de uma cidade pequena, chamada Colina, ali do lado de Barretos. Eu comecei a advogar ali em Colina mesmo. E era muito difícil para mim no começo, pelo seguinte, a minha família não tem ninguém da parte jurídica que poderia me indicar. Muito pelo contrário, meus pais tinham até um certo preconceito com a profissão de advogado. E eu bati o pé, falei, não, eu entrei na faculdade de Direito para ser advogado. Nunca prestei concurso, a não ser para procurador municipal no começo da carreira, eu prestei alguns concursos. Mas tirando esses, eu nunca prestei assim para um outro cargo dentro do Poder Judiciário. Sempre foi voltado para ser advogado. Sou também conciliador, sou atuante como conciliador durante um bom tempo. Hoje eu atuo como conciliador nas comarcas de Guaíra e de Bebedouro, juntamente com a advocacia. Eu me especializei na advocacia previdenciária, foi até um por acaso, porque na minha época de faculdade, o direito previdenciário era muito pouco ministrado na aula da faculdade. E quando eu saí da faculdade, a gente fica muito perdido na área da advocacia. Porque a gente, o que eu vou fazer? A gente é jovem, ninguém confia na gente ainda para dar o caso, para nós auxiliar. Então eu falo, pô, e aí, como é que eu vou conseguir cliente? E lá em Colina tem uma coisa muito boa, que é a assistência judiciária. Que lá, como não tem a defensoria pública, eu entrei na assistência judiciária e foi lá onde eu aprendi a advogar. Advogar na maioria dos casos de família, casos criminais, e fui pegando o jeito da advocacia. Agora, na advocacia previdenciária, eu fiz logo no começo que eu saí da faculdade, uma parceria com uma advogada da cidade de Barretos, que ela era especialista na área da advocacia previdenciária. Inclusive, muitas das minhas peças até hoje, a estrutura, assim, é herdada desde aquela época, e do que ela me ensinou lá atrás. E ela focava muito nessa parte. E eu vi que é uma área muito legal, muito boa, porque eu consigo trazer dinheiro para as pessoas que realmente necessitam. Porque as pessoas têm muitos benefícios que a pessoa tem direito e ela não consegue. Às vezes não consegue e muitas vezes nem sabe, né, doutor? Sim, às vezes nem sabe. E às vezes fala, não vou entrar com advogado, isso é muito demorado, não vai virar nada. Mas é besteira, porque a grande maioria dos advogados previdenciários cobram somente no êxito. Então a pessoa não vai ter custo nenhum ao entrar com a ação na advocacia previdenciária. Os honorários é pago no êxito. Ou seja, ele só vai pagar o advogado se receber a causa. Senão, não tem problema nenhum. E a minha trajetória começou dessa forma, fazendo essa parceria. Depois de uns 2 anos e meio, 3 anos de eu advogando em Colina, eu me mudei para Ribeirão Preto, onde eu conheci um advogado com muito mais experiência do que eu. Caí no escritório muito bom lá. Eu era autônomo, alugava uma sala e todo mundo alugava uma sala. Mas foi um ponto de virada na minha vida. Foi assim, o tipo dos clientes, o tipo das pessoas que eu lidava no meu profissional mudou muito. E ali foi evoluindo. Depois, com a pandemia, acabei tendo que voltar de novo para Colina, porque os fóruns fecharam, eu fiquei doente, inclusive tive Covid, quase morri de Covid. Foi feio. Meu Deus. E agora eu estou em Franca. Eu casei, a minha esposa é daqui de Franca. E agora eu estou morando aqui, tenho um filhinho lindo, que estamos tocando aí. Que coisa boa. E Franca te acolheu muito, né? Sim, muito bem. Sim. Eu falo povo francano e hospitaleiro. Acolhedor. Né? Acolhedor, é isso mesmo. É quase mineiro, não é mesmo? falo- Nós estamos no limite aí. Eu falo que Franca, nós somos, a maioria é tudo mineiro, Isso. né? Ou é de uma cidadezinha aqui perto. Com certeza. E tem todo esse sotaque nosso, né? Que eu falo assim, a mamãe fala assim, eu sou aqui do Claraval, pertinho, né? Uhum. Então, Do lado. eu falo, mas a maioria ou é do Claraval, ou é de Viraci, é da região. Exato. Do sul de Minas, Então né? a gente já tem isso, viu, doutor Rafael? A Sim. gente já tem esse lado de acolher bem as pessoas. É uma coisa que eu percebo muito em relação à Colina, o tipo do povo, o tipo do acolhimento do povo. É interior, é bem interiorzão aqui. Por isso que eu gosto daqui. Que bom. Ficamos felizes, né, André? E outra Feliz coisa, está tendo com- logo aí uma parceria boa entre vocês. Com certeza. E hoje aqui, então, a gente está recheado para falar, né, desses dois assuntos que um complementa o outro, né, os dois, né, vocês trabalham até em conjunto, então isso é muito bom, porque
é um esclarecimento tanto para o empresário quanto para o trabalhador, né? Sim. Então, vamos lá. Como é que doutor Marcelo, essa primeira pergunta aqui é uma pergunta que eu falo assim, como é que a gente consegue, né? O próprio empresário, como nós somos empresários, prevenir os problemas de saúde, né? Da saúde dos funcionários no ambiente de trabalho. Isso está sendo muito comentado. A gente vê muitos casos, né, de afastamentos por doenças, né? Prevenir mesmo a depressão, a ansiedade, o burnout, coisas que nós vamos falar muito aqui. Mas como que o empresário pode prevenir isso? Vamos começar com essa primeira pergunta para você. Andréia, é um assunto até muito abrangente, muito amplo, porque é de interesse tanto para os trabalhadores como também para o empresário. Sim. Os trabalhadores, eu digo que é de interesse para os trabalhadores porque a saúde é inegociável. O trabalho jamais pode atrapalhar ou atacar a saúde do trabalhador ou da trabalhadora. Por outro lado, o empresário, ele investe tanto na mão de obra e ele precisa tanto da mão de obra e muitas vezes essa mão de obra é sacrificada e ela pode se adoecer no decorrer do período. E ele perde, através do afastamento, ele perde esse funcionário que vai fazer falta dentro da empresa. E quando o funcionário ele se afasta, o contrato ele não termina, contrato de trabalho. O contrato de trabalho é suspenso. E aí o empresário tem que buscar no mercado de trabalho alguém para substituir esse funcionário. Até pegar prática. Eu que tenho observado, principalmente os calçadistas, até um funcionário pegar prática vai demorar. Até se ele dar a produção daquele. E muitas vezes esse também, se não for corrigido, também ele vai enfrentar o quê? Ele vai ter problemas de saúde e assim por diante. Há estudos do INSS vinculados à parte da medicina do trabalho de cobrar da empresa que tem muito afastamento, cobrar depois de forma regressiva do empresário. Atualmente é muito difícil isso acontecer. Eu não tenho visto na prática, mas há estudos nesse sentido. Tanto com referência a acidente de trabalho, quanto também um afastamento por doença ligada ao trabalho. E está tendo muitos tipos de afastamento diversos, né? Diversas causas. Diversas causas. E muitas vezes o empregado volta depois e aí ele já não é mais o mesmo. E o que eu vejo na prática? Ele tem uma estabilidade. Porque se a atividade... se a doença tem a ver com o trabalho, ele volta, mesmo se não tiver, ele volta com uma estabilidade. E ele não é mais o mesmo. E o empregador é obrigado a aceitar aquele empregado, aquele trabalhador, a trabalhadora, mesmo que não seja mais o mesmo. Ou se adequar em outra atividade dentro da empresa que ele se adeque. Então, é uma situação complexa, porque o tempo vai passando, não pode demitir a pessoa tem, e muitas vezes eu tenho feito muito acordo entre empregado e trabalhador e as empresas, no sentido de afastar abrir mão de parte do período de estabilidade. Que com a reforma trabalhista que nós tivemos, há a possibilidade de fazer esse acordo, tem essa possibilidade. Mas é um prejuízo, né? E não exime a empresa de reparar o dano se o empregado cobrar os danos na Justiça do Trabalho. Porque cá entre nós, ele não é mais o mesmo. E quando não fala ser o mesmo, não é mais o mesmo, não é só no ambiente de trabalho, mas é também com referência à família, ao lazer, às atividades que ele teria junto à família. É uma sequela. E muitas vezes uma sequela que fica de forma, no caso, na vida da pessoa para sempre.
É muito sério isso. Né? Então, E a gente falar, né? Às vezes até esse caso, o trabalhador pode voltar a não ser o mesmo, mas também, se não tiver uma prevenção, sim. ele pode retornar daqui a um tempo ter a mesma doença. Se ele foi afastado por uma depressão Sim. ou uma ansiedade que não deu o período ainda de curar, às vezes ele voltou, mas às vezes ele se afasta novamente. Tem casos assim, né, da pessoa trabalhar, voltar, depois se afastar de novo. Isso, às vezes, é um longo período e causa prejuízos para o empregador, né? Com certeza, né? Nós temos, por exemplo, atividade repetitiva e que pode acontecer até mesmo dentro de um escritório. Né? Eu sou muito atento com os meus colaboradores. Isso, Ler, a pessoa trabalha num teclado, por exemplo, vou citar, por exemplo, a questão do teclado, mas pode ser dentro de uma esteira, numa indústria. Tudo que é tudo que é repetitivo. Então, ele não tem altura, não senta da forma de acordo. Então, imagina o tanto de conhecimento que o empresário tem que ter. Nossa. Ele precisa de uma assessoria, independentemente do tamanho da empresa. Uma assessoria para ele corrigir esse funcionário, para ele não se adoecer. Então, tem um esforço repetitivo, tem a questão das indústrias, o agente químico, né? A pessoa respira, tem contato com substâncias químicas. No maquinário, o ruído, que também é outra questão, quantos pedem chegam à audição ou uma diminuição da audição. E aí, quando chega numa terceira idade, tem que comprar aquele aparelhinho e colocar, porque trabalhou numa indústria que não fez, ou seja, não usou o IPI adequado, né? E aí chega numa sequela. E a gente lembra que antes, nas fábricas, era normal e as pessoas não usavam aquele aparelhinho, né? Que era de segurança. De segurança. Que era pra, não era exigido. Não era exigido. E eu sei que hoje deve aparecer muitos problemas referente a isso. Com certeza. Porque até aquela máquina de pesponto, de chanfrar, era um barulho, assim... ensurdecedor, né? Antigamente as máquinas eram realmente mecânicas, eram totalmente mecânicas, engrenagens que funcionavam. Hoje não, hoje as máquinas elas geralmente trabalham com um sistema de transporte duplo, com correias, e antigamente era engrenagem, então fazia um barulho ensurdecedor, mas ainda há, até mesmo nas indústrias calçadistas de Franca, maquinários que, se não tiver o equipamento adequado, pode causar surdez. Isso é muito sério das pessoas que estão ali. Fora as doenças também que tem. A gente já falou de audição, mas tem várias outras, né? A saúde mental, que se fala tanto. Até tem aí essa lei da NR1, que vai ser agora, para o próximo ano, em vigor, que fala muito dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Hoje o burnout é o que a gente tem no dia a dia, que eu vejo no dia a dia. Tanto o empresário como o empresário, quando eu digo empresário, é tanto na prestação, os prestadores, as empresas prestadoras de serviço, no comércio e na indústria. E o que eu tenho visto, que é mais interessante, é que o burnout tem ocorrido mais no comércio e junto às empresas prestadoras de serviço. Porque na indústria, o trabalhador não tem... Ele é ensinado sobre o que ele tem que fazer ali. Ele pode ter um burnout, sim, através da chefia, dos chefes, né, ou do diretor e tal. Mas no comércio, hoje em dia, é muita meta para cumprir. Né? A pessoa tem que... ele é pressionado. Banco, né, doutor? Sim. O banco que tem aquela pressão enorme para a pessoa. Então, aquelas metas altas que não... muito pessoal da saúde também. Eu tive vários clientes da área da saúde com depressão profunda, principalmente enfermeiras, porque trabalham ali sob pressão a todo momento. E não tem como não dizer que é uma doença ocupacional, né? A própria profissão traz isso para os trabalhadores. Está sujeito a afastamento, né? Então, antigamente, não havia, não é mesmo? A questão do burnout era um caso isolado. Por quê? As doenças ocupacionais estavam muito ligadas à indústria. Né? No caso, por exemplo, levantamento de peso.
mais a parte de indústria, né, de mão de obra, levantamento de peso, que dá problema na coluna, é muito comum. Né? E até mesmo na área rural, o sol, por exemplo, quantos obtêm câncer de pele por conta do sol, o trabalhador rural que não tenha, né, os EPIs. Mas agora, a novidade, o que nós temos visto é a questão do burnout, que aí saiu do campo, do rural, da indústria, e aí passa para a questão do comércio e dos serviços. Mas você viu o que está acontecendo hoje, que eu falo, né? Essa observação sua? Hoje o empresário, ele não é só... Antes o empresário fazia uma parte, tinha um outro que fazia outra. Hoje não. Hoje o prestador de serviço, ele bate escanteio e corre e cabeceia, gente. Sim. Porque ele tem que ser o marketing da empresa, ele tem que ser o comercial, ele tem que vender, né? Que vender, ele tem que administrar. De uma certa forma, trabalha-se, tem alguns prestadores de serviço, mas a maior carga fica ali. Eu acho que isso é um dos motivos. Porque antes não era eu entendo disso e eu faço isso. Igual você falou, é uma produção, você vai trabalhar só nesse segmento. Mas não, hoje tem que fazer muitas coisas. Igual vocês, como advogados, vocês se especializaram, mas também tem que fazer tudo, tem que administrar o escritório, tem que fazer, é uma empresa, tem que cuidar dos clientes, é uma empresa que você empresa. tem que fazer seu marketing, Claro. né? O advogado também tem que estar em evidência. Então, quer dizer, não é só advogar. Eu vou chegar no meu escritório e vou resolver as causas. Não, não é só isso. Então, eu acho que essa carga que está causando tanta ansiedade, burnout, depressão e várias outras coisas que vêm aí. Mas nós vamos falar mais dessas doenças, já. Agora, eu queria entender, né, até o pessoal de casa, com o doutor Rafael aqui, o que é o limbo previdenciário. Explica para a gente sobre isso, porque, para mim, é novidade alguns termos, gente. Eu vou perguntar que o doutor Rafael vai esclarecer para nós aqui. Claro. Limbo previdenciário é algo que acontece na justiça brasileira por causa até de uma certa... Como que seria a palavra? Desorganização. O que acontece? A pessoa é afastada do INSS, ela vai receber o auxílio-doença. Já chegou a determinação de que o auxílio-doença, quando é concedido pelo INSS, eles colocam um prazo máximo, 120 dias. Prazo máximo. Pode ser concedido por prazo menor do que isso, sem problema algum. Então, dentro de 120 dias, essa pessoa tem que voltar novamente no INSS, pedir novamente a prorrogação do benefício. Às vezes vai precisar passar por perícia médica, às vezes não vai. Normalmente, os médicos presos do INSS ficam em greve, quase sempre. Isso, teoricamente, é até bom para os segurados, porque você consegue se afastar por meio de documentação médica. Então, se você tem um médico especialista que te deu um laudo de afastamento, você consegue. Mas vamos supor que essa pessoa que estava afastada do INSS pediu a prorrogação do benefício, teve que fazer uma perícia médica e não foi concedida. O INSS falou, não, você está bom, você pode voltar a trabalhar. Só que essa pessoa, tudo bem, então vou voltar a trabalhar. E a empresa tem que manter essa pessoa no quadro de funcionários. Não paga salário para ela nem nada. Mas ela tem que manter essa pessoa no quadro de funcionários. Ela volta para a empresa. Aí tem que passar novamente pelo exame admissional da empresa, porque ela está voltando de doença. Quando ela passa no exame admissional, o médico da empresa fala, não, você não tem condição de trabalhar. Eu nego você voltar ao trabalho. Aí imagina, a pessoa não pode voltar a trabalhar e receber o salário, e não pode se afastar por INSS. E o que a gente vê muito na prática? Está sendo demorado em várias comarcas, Franca está até rápido nisso, graças a Deus, que bom, na agendamento da perícia médica, quando a gente entra com a ação previdenciária, buscando afastamento por doença. Então, para ser agendada a perícia médica com o perito da Justiça, em muitos lugares é muito demorado. Eu tive caso na comarca de Ribeirão Preto que demorou mais de um ano. Nossa, mais como de é que um a ano. pessoa fez? Pois é, eu tive que entrar com uma ação trabalhista contra a empresa da pessoa que ela trabalhava, para poder pedir que a empresa pague o salário dela, enquanto ela está nesse período que é chamado limbo previdenciário. O que é o limbo? É algo vazio. Ela não está nem afastada e nem empregada. Então, ela precisa receber de algum lugar, porque ela tem conta para pagar, tem que se alimentar, né, gente? Nossa. Todo mundo tem. Então, isso é algo muito cruel que acontece muito.
Então, inclusive, até a parte trabalhista, sobre a jurisprudência, eu vou até passar a palavra para o doutor Marcelo, que ele vai até nos explicar melhor como que está a jurisprudência hoje, né, em relação ao trabalho, doutor. Até antes do doutor Marcelo responder essa pergunta, você falou, às vezes o INSS libera essa pessoa. Sim, acontece e ela não muito. tem condição. Então, ela tem que buscar o auxílio do especialista mesmo. Sim. Porque sim. ainda mais essa pessoa que demorou 1 ano, depois ela foi ressarcida de alguma forma, tanto a empresa como ele, porque Então, o empresário acabou, você entrou, ele acabou tendo que pagar. Exatamente. Essa parte, inclusive, da parte trabalhista, vou até passar para o doutor Marcelo responder. Olha só. Agora, a questão do funcionário. Vamos supor que ele ficou afastado 1 ano. O que pode acontecer também? E isso também é cruel. Chega a data da perícia com o perito do juízo, o médico perito do juízo. O médico especifica o seguinte: eu estou te olhando hoje. Para mim, hoje, você tem que ser afastado. Só que eu não sei como que você estava 1 ano atrás, quando você entrou com a ação. Então, eu te afasto, sim, mas de hoje até 6 meses para frente. Então, esse tempo todo, esse 1 ano, que ela poderia receber de atrasado, que seria um bom dinheiro para ela, caiu por terra. E isso é comum. Isso é comum. Praticamente essa é a regra. O perito, normalmente ele faz isso. E quando ele está vendo a pessoa, ele fala, não, a partir de hoje em diante, você está afastado. Antes, eu não sei, não te vi. Gente, e só afasta por 6 meses, é o máximo? Não, aí na justiça não. Na justiça é o tempo que o perito determinar. Aí é o juiz que determina. É o juiz que... Agora, no INSS tem uma regulamentação, que isso vem do governo, né, que o máximo é 120 dias, quando é afastado diretamente pelo INSS. Por isso, da pessoa procurar, sim, um especialista. Tem que procurar um especialista. Por quê? Porque esse especialista vai brigar com essa perícia. Ele vai pedir complementação do laudo pericial, vai fazer perguntas. Normalmente, as pessoas que trabalham com isso, os advogados, têm médicos parceiros que orientam. No meu caso, eu tenho. Para a gente poder entender quais as perguntas que vamos fazer para no perito, para a gente poder cercar ele na resposta, para ele não dar esse tipo de resposta e prejudicar muito o cliente. Nossa, gente, a gente precisa de um auxílio mesmo, porque como é que faz? Agora, vamos lá, doutor Marcelo, pode voltar a pergunta para o doutor Marcelo. Então, que eu vou responder a pergunta aqui, pelo que o doutor Rafael acabou de dizer. A pessoa fica numa situação que ele tem que voltar ao trabalho, mas se ele voltar ao trabalho, ele não consegue trabalhar. Então... Ou seja, se for um problema psicológico, a pessoa não sente vontade nem até mesmo de entrar dentro da empresa. E em alguns trabalhos é até perigoso ela voltar com a psicológica. Sim. Né? Então é uma situação, porque eu sempre digo, o erro é humano. E a pessoa pode, sim, passar por uma perícia no INSS e o perito errar. Ele tem livre-arbítrio para conceder o benefício ou não. E muitas vezes a pessoa não está apta para o trabalho. E o que eu vejo, diante das consultorias que eu tenho prestado para as empresas, é que o setor de RH, ele acompanha essa questão. Ou seja, ele sabe se o empregado ou a empregada já está de alta do INSS ou não. Inclusive, muitas empresas mandam até uma mensagem. A partir do dia tal, você tem que voltar ao trabalho, sob pena de abandono de emprego. E a pessoa entra em pânico, porque ela não tem condições de voltar. E muitas vezes, se ela voltar e não der produção, isso pode causar o quê? Uma rescisão do trabalho, uma justa causa, e a pessoa ser demitida. Né? Então, a pessoa fica numa situação muito difícil. E aí, nessa hora, que a minha parceria com o Dr. Rafael, ela vem para beneficiar as pessoas, os trabalhadores e as empresas também. Entendi. Né? Por quê? Nessa hora, a pessoa precisa de um suporte jurídico. É necessário um advogado, sim, no caso do Dr. Rafael, ingresse com uma ação perante o judiciário, juntamente com a documentação, e eu, com a consultoria junto às empresas,
e até mesmo suporte junto ao empregado no âmbito trabalhista, para que ele tenha documentos hábeis para já interpor um benefício na justiça, com uma perícia de caráter de urgência, com aqueles documentos óbvios. E aí, juntamente com um técnico da medicina do trabalho, para expor a situação, para que tenha documentação hábil para retomar o benefício o quanto antes. E por que eu sempre peço para os meus clientes para trabalhar em conjunto dar todo auxílio para o trabalhador ou para a trabalhadora? Porque se a trabalhadora e a trabalhadora não conseguir o benefício lá na Justiça Federal, quem vai ter que pagar no lugar do INSS é a empresa. Então, esse é o grande problema. Ou seja, para o empresário pagar no lugar do INSS, hoje em dia, não é fácil. Né? Olha, vocês falando assim, a cabeça da gente vai até viajando, né? Mas eu vou pedir para o doutor Marcelo falar de não precisa citar nomes, mas um caso que a sua intervenção foi assim, primordial para aquele trabalhador. Um caso que você falou, esse aqui, eu lutei por ele, e me conta sobre um caso que marcou você na sua área. O que marcou, tem uma rede de comércio, uma grande loja aqui em Franca, e a trabalhadora teve um problema de burnout, de depressão, e ela entrou como caixa, e na carteira registrado como caixa. Uhum. E ela teve uma questão de discussão com uma gerente da loja lá, e a gerente não gostava dela, e colocou ela para sofrer. Né? Ou seja, para ser humilhada. Colocou para carregar e descarregar a mercadoria dos caminhões, tirou do caixa, e também para tomar conta de um setor de vendas. E ali ficou uma situação que essa situação vexatória causou um problema psicológico. E ela não tinha condições de voltar ao trabalho. Então, diante de todas essas provas, ela conseguiu o benefício. Só que o benefício chegou a um ponto, geralmente é 6 meses, doenças psicológicas. Não é mesmo, doutor Rafael? Eu estou errado. Então, geralmente é aquilo que eu expliquei, né? Pelo INSS, normalmente eles têm determinação na parte de cima de afastar por máximo 120 dias. Agora, no judiciário, depende muito do que o perito vai falar e do que o juiz vai decidir. Mas geralmente 120 dias ou até 6 meses renovam, não passa disso. E a pessoa teve que reintegrar. E não estava pronta. E essa funcionária, ela chegou no meu escritório ao pranto de choro, que não tinha condições. E aí, diante de toda a documentação, eu entrei em contato com a loja, dizendo que ela teria que pagar no lugar do INSS. E aí a situação mudou. Né? E fizeram todo um levantamento, e havia uma reclamação trabalhista também. E foi mais ou menos uns 2 meses, conseguiu, através de tutela antecipada, liminar na Justiça do Trabalho para interpor o benefício. Né? E essa pessoa está afastada até hoje, e vejo possibilidade de uma aposentadoria por invalidez, porque a situação psicológica é muito grave. Olha só, porque qual que é a importância né, de buscar essa ajuda, de buscar um especialista. Umas histórias assim que eu gosto de ouvir, para quem está em casa, né, saber que ninguém está livre de nenhuma das doenças, né, que seja de riscos psicossociais, que seja a nossa saúde mental, ou que seja algum do próprio trabalho mesmo, como a gente citou aqui. Mas, doutor Rafael, e um case né, de sucesso na sua área, dentro da sua área de atuação, que é a área previdenciária, igual o doutor Marcelo citou, aquele que te marcou? É tão bom falar isso. Eu vou falar de um da minha área previdenciária, eu vou falar de outro que não é da minha área, mas lá atrás, quando eu fazia todas as áreas, esse me marcou também. Tá. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, da minha área, foi de um auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício que pouca gente sabe, até a parte dos advogados em si. Não são todos que sabem, é bem poucos, na verdade. A pessoa, ela se acidentou dentro do local de trabalho ou no trajeto do trabalho para casa. E esse acidente que ela sofreu
a afastou durante um tempo pelo INSS, ela recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho, só que esse acidente causou ela uma diminuição da capacidade laborativa. Ou a pessoa não consegue mais andar direito, ela manca, ou ela não tem mais força de pinça nos dedos, alguma coisa que ela consegue ainda desempenhar a mesma função que ela trabalhava antes, mas não do mesmo jeito. Ela ficou diminuindo a capacidade laborativa. Então, ela tem direito ao auxílio-acidente. O que é auxílio-acidente? Essa pessoa vai receber metade do valor que ela ganha por mês. Esse benefício ele pode ser menor que um salário mínimo, para o resto da vida dela, até ela se aposentar. Então, ela vai continuar trabalhando normalmente, vai receber o salário da empresa normalmente e vai receber o auxílio-acidente. E esse caso que eu peguei foi lá na minha cidade de Colina, e lá tem uma usina de cana, uma empresa gigantesca, mais de 3 mil funcionários. Então, a parte documental da empresa é muito bem organizada em relação aos funcionários. Mas esse cliente, ele se acidentou no ano 2011. Eu entrei com ele com a ação, quase perdendo direito ali, que são 10 anos para frente, em 2020. Olha. E isso foi muito bom, porque o auxílio-acidente a gente pode pedir nos últimos 5 anos. Então, tem mais o tempo de ação e mais os últimos 5 anos. Então, dá um valor elevado. E para ele foi muito importante, porque não só para ele, né, para a família dele, porque ele acabou... Para a família, lógico. E, nesse caso, ele infelizmente faleceu de Covid. E quem recebeu foi a viúva e os filhos pequenos que ele tinha. Então, graças a Deus, pelo menos algo deixou aí para eles. E era um negócio que, se ele não tivesse entrado comigo lá atrás, em 2020, tivesse esperado mais um ano, ele já tinha perdido o direito, porque tinha decaído o direito. Olha só. Agora, eu gostaria de falar só mais um outro caso. Não é muito da minha área previdenciária, a parte de indenização civil. Lá em Ribeirão, eu ajudava uma instituição de caridade que atendia moradores de rua. Fazia algumas doações para ele, conhecia a assistente social e fazia esse trabalho. Tinha até um trabalho muito interessante lá, que tinha uma empresa de café lá. E esse café ele era processado pelos moradores de rua. Então, dentro do ambiente lá, tinha essa empresa que empacotava café. Só uma curiosidade. E um dos casos lá, a assistente social me informou, que ele foi preso injustamente, um morador de rua. Tá. Aí eu fui ver a documentação. Essa pessoa em si, ele ficou preso 1 ano e 8 meses, acusada de estupro, sem ser ele o culpado. Por que ele foi preso? Porque ele tinha um nome igual ao do verdadeiro acusado. Um nome comum. É um nome comum. Isso tem muito, chamou homônimo. E ele tinha toda a documentação de que não era ele mesmo, porque ele ficou preso 1 ano e 8 meses. Ele teria que ficar muito mais tempo se fosse ele mesmo o culpado. Então, ele foi liberado pela justiça, protocolado, tudo certo, e isso eu entrei com a ação indenizatória contra o Estado de São Paulo, porque ele foi preso ali em Serra Azul, em Ribeirão Preto. E ele era lá do norte, estava aqui, era morador de rua, nome igual, os policiais pegaram, tacaram lá. Aí imagina, pessoa extremamente pobre, não tem auxílio nenhum jurídico. Ficou lá até provar que o focinho de porco não era tomado, ficou 1 ano e 8 meses lá dentro. Eu entrei com essa ação indenizatória, deu certo, ele já recebeu um dinheiro, que também tem um outro grande problema que o doutor sabe, né? Que é quando a gente ganha alguma ação contra o governo, principalmente o Estado de São Paulo, a gente recebe por precatória. E os precatórios estaduais, a fila é 20 anos para frente. Então, às vezes a pessoa tem que acabar vendendo para algum grande banco e compra isso, alguma empresa, para poder receber algum dinheirinho. Olha, é complicado, né? Olha, e eu nem imaginava que seria assim, né? Olha só. E a gente conversando, isso aí é bom para esclarecer, porque como é que esse morador de rua ia conseguir ter essa indenização ou conseguir provar sua inocência se ele não tivesse uma ajuda de um especialista? Sim, e é o tipo de caso que a gente cobra só no êxito, né? Porque o que a gente vai cobrar de uma pessoa? E talvez ele ia passar a cumprir uma pena que não era dele. Sim. Né? Gente, mas vamos lá. Eu vou aproveitar um ganchinho aqui, doutor Marcelo, que aí vocês vão respondendo sobre isso. Você falou do primeiro lá, que a gente falou auxílio-acidente, né? Mas tem um auxílio-acidente. Me explica isso, eu acho que o pessoal de casa também tem dúvida. Dentro da empresa é uma coisa. E aquele acidente de trajeto? Eu estou indo para a minha empresa trabalhar e sofri um acidente. Outra situação que abrange, que estende a responsabilidade
do empresário hoje em dia, né? A maioria dos empresários não tem noção de que ele é responsável também por acidentes no trajeto, residência do trabalhador para a empresa e também depois que o trabalhador sai da empresa, depois do trabalho e vai para sua casa. Ah, eu não sabia, porque para mim era só o acidente que acontecia dentro da empresa. Então, quer dizer, se eu estou a caminho, ou e se eu sofri um acidente no final de semana? Aí, se for final de semana, é diferente. Já É não diferente. é entendido como um acidente de trabalho. Tá. Né? É um acidente comum. A pessoa, com certeza, ela vai ter o amparo do INSS. O doutor Rafael pode trazer as informações como funciona e até mesmo das diferenças de um acidente do trabalho no caminho de casa para o trabalho e a diferença de um acidente normal que acontece na vida comum, né? Mas o que mais diferencia nessa situação, André, é a estabilidade que a pessoa vai adquirir. Tá. O contrato de trabalho ele fica suspenso. Quando a pessoa, no caso, é muito comum aqui em Franca, acidente de moto. Nossa, A gente, né? Todo dia você vê todo aí. dia, Você pode andar no incrível. trânsito que você vê 2, 3 caídos ali de moto, Se um do acessar lado do outro. as páginas de notícia, todos os dias tem acidente. E geralmente esses acidentes é de manhã, na hora do rush, indo, ou então na hora do almoço ou à tarde. Né? Ai, ai. Então, basta passar ali pelaquela avenida do Distrito Industrial, naquela rotatória do bairro do Hospital São Joaquim ali, aquela movimentação, né? Mas até Às assusta a 5 gente. horas ali, aquela coisa. O risco de acidente é muito grande. E as empresas têm a responsabilidade junto a esses trabalhadores e elas sofrem os efeitos em termos financeiros também, porque o trabalhador ele tem ali o afastamento, a empresa tem que pagar o fundo de garantia, por exemplo, da mesma forma, ele não perde, ele vai receber do INSS, mas ele não perde, a empresa tem que pagar o fundo de garantia. E quando o empregado volta, ela não pode mandar embora. Então ele tem que... tempo? Tem estabilidade de quanto tempo? Então depende muito da questão sindical. Tá. Né? Aí, se eu for estender, sindicatos é mais em complexo. média, cada um tem um... Em média, aí fica... Tem alguns 30 casos, dias, a maioria... assim? Não, tem casos que chega a 12 meses de estabilidade. Ah, tá. Depende Tá? muito Depende muito da questão, porque do tem alguns sindicato. sindicatos que abrangem além da legislação. Mas essa estabilidade, a pessoa volta e é aquela situação que eu falei no início do nosso podcast. A pessoa já não é mais o mesmo. Esse que é o grande. E aí precisa colocar a pessoa em algum outro setor da indústria ou do comércio que ela consegue fazer. Imagina uma pessoa que lesou a perna e ficou com uma sequela. E aí, como que fica? Se ela fica de pé o tempo todo, ela não vai conseguir. Não. Aí tem que mudar Tem que mudar de lugar e tudo mais. Então, são questões que a maioria das empresas precisam colocar no seu custo. Nas minhas consultorias, eu sempre digo, coloca no seu custo operacional eventuais acidentes que os empregados podem ter, mesmo fora da... Você chega para o empresário, você dá essa assessoria para ele para evitar esse... para evitar dentro, né? Mas não tem como evitar fora. Aí já é questão de risco. Eu sempre digo, a atividade empresarial do empreendedor ou da empreendedora é uma atividade de risco. E o empresário, ele tem que entender que isso faz parte. E a legislação ampara e protege o trabalhador nesse sentido. Entendi. Olha só. E vamos aproveitar o gancho para ele falar, né, dos benefícios aí. Sim, claro. Da questão dos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, o que muda em relação a esses 3 tipos de benefícios que são relacionados à doença que o segurado teve. Né? O auxílio-doença é um auxílio temporário, que o segurado vai receber por um período estabelecido, seja estabelecido pelo INSS ou pela Justiça.
A aposentadoria por invalidez é aquela segurada que já foi afastado várias e várias vezes e chegou num ponto que ele não tem mais recuperação. O caso dele já é um caso que ele tem que ser aposentado. Eu tive um caso recente aqui em Franca, que isso daí foi bem interessante, que foi algo que eu vi pela primeira vez na minha advocacia, que foi o juiz julgar diferente da determinação do perito médico. Isso na justiça é quase impossível, não é não, doutor? É quase impossível. A perícia médica falar, não, essa pessoa está bem, e aí o juiz falar, não, ela não está. Foi um caso, mas também é de uma cliente minha que já tem uma certa idade, tem mais de 60 anos de idade, e ela tem câncer há 3 anos, e ela recebe auxílio-doença. Só que a gente queria passar isso para aposentadoria por validez. Tinha alguns outros benefícios que ela precisava para isso. E quando eu fiz o pedido, o perito falou, não, realmente, ela tem que ficar afastada, mas ele deu um prazo para ela retornar. Imagina, uma pessoa com 3 anos de câncer, fazendo quimioterapia, com mais de 60 anos de idade. Vai voltar para onde, gente? Para onde? Aí, o juiz, aqui de Franca, um juiz muito bom, inclusive nós temos aqui agora no Juizado Federal, ele chegou recentemente, acho que foi no começo desse ano, e ele concedeu a aposentadoria por invalidez para essa cliente, contrariando a determinação do perito. E aí ele teve aí tem que acatar nesses casos. O juiz chegou. Sim. Quem decide é o juiz. O perito, ele só auxilia o juiz, mas a decisão final é do juiz. Mesmo porque, se não fosse, aí não precisaria do juiz, né? Era o médico que iria julgar os casos. Queria julgar. Não tem sentido isso. Só que isso, na teoria, é dessa forma. É ensinado para nós assim na faculdade. Só que, na prática, nenhum juiz vai contra o que o médico estabelece. Nenhum. Eu, em 11 anos de advocacia, foi a primeira vez que eu vi. Você já viu algum caso assim, doutor? Não vi. Não lembro. Geralmente o juiz segue a perícia, né? Segue a perícia, que bom, né? Olha isso. Que bom que esse juiz teve essa visão até, porque como que essa mulher iria voltar, gente? Não, pelo amor de Deus. Uma sorte que ela teve. Né? Tem alguns juízes que tem que ser aplaudido. Tem, né? Eu gosto de ver isso quando, né? A gente já vê tantos casos assim, na internet mesmo, a gente vai passando aqui e vê que aquele juiz foi humano, que aquele juiz viu aquele lado, porque eu acho que a justiça também, né? Sim, não é só em cima dali, tá vendo que a pessoa não tem condição, como é que não vai dar esse benefício? Só pegando esse gancho, o Ministério Público, que é os promotores de justiça, eles têm o dever de proteger a população também. Não só acusar pessoas culpadas de crime. Só que isso, na prática, a gente não vê. A gente vê, assim, na prática, como a gente entra com um pedido, por exemplo, de pensão alimentícia, que é um direito de um menor, tem que ser ouvido o Ministério Público. Ele nem se manifesta, ele nem olha para nada. Ele faz a manifestaçãozinha padrão lá e pronto. Que é algo que não deveria acontecer, na teoria. Ele deveria olhar com mais afinco a esses casos. Porque ele é um Ministério Público, ele não é só um membro acusador. Ele tem que ser um membro em prol da população como um todo. Nossa, que bom. Eu gostei de ouvir desse juízo que você contou aí agora, viu? Mas vamos falar também. A gente falou assim de doenças, né, que dão afastamento, que são várias. Mas se a gente falar das crianças que têm autismo, né, existe um benefício para a criança e para as famílias? Como que isso funciona? Vou começar falando isso, doutor. Eu te passo a palavra. As crianças com autismo e TDAH, existe um benefício chamado LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é para quem? Para as pessoas que não recebem mais de 1/4 do salário mínimo por cabeça na família, ou seja, são pessoas muito humildes e são adoentadas ou idosas. A pessoa pode ter uma doença e ser humilde e conseguir esse benefício, ou a pessoa pode ser idosa e humilde e receber esse benefício também. No caso das crianças com TDAH e autismo, está sendo interessante, acho que esse ano eu peguei 3 casos desses, de crianças com autismo, que eu consegui o BPC, quem vai receber, obviamente, é a mãe da criança, e é um valor de 1 salário mínimo por mês, sem a pessoa nunca ter contribuído. No caso, uma criança nunca contribuiu para o INSS, e ela vai receber esse benefício para o resto da vida, se assim for necessário. Além desse benefício do LOAS, as crianças que têm TDAH e autismo, elas têm direito a um professor auxiliar na rede pública. Esse professor auxiliar,
ele tem que ficar junto com essa criança, é um professor só para ela, para orientar ele, auxiliar como ele vai sendo desenvolvido na sala de aula. Isso na prática tem acontecido, mas está tendo que precisar entrar com ação judiciária para isso. Existe um projeto de lei no Senado, na Câmara, para um benefício para as mães que têm um filho com TDAH autismo. Por quê? Porque as mães dessas crianças não conseguem trabalhar. Não. É 24 horas por dia com o filho. Ela precisa de psicólogo, ela precisa de fono, ela precisa de tudo, né? Psicólogo, não fono, consegue. TO, né? Sim. Tem que fazer uma série de coisas. E como é que você consegue fazer tudo isso? Exatamente. Então, esses benefícios que eu falei é para as crianças, tanto o BPC quanto o auxílio com o professor. Também tem outros benefícios, por exemplo, IPVA. Se você comprar um carro no nome dele, você não paga IPVA. Tem alguns outros benefícios que fogem da esfera previdenciária. Mas tem esse benefício da esfera previdenciária, que é um projeto de lei, ainda não existe, de um benefício para as mães, que eu super apoio, tem que ter, porque minha esposa... Isso ainda não foi aprovado. Não, ainda não, é um projeto Nossa, de lei. mas podia ser, hein? A minha esposa, ela tem um sobrinho que é autista, de um grau até elevado, e a gente vê aqui, é uma pessoa que precisa de muito auxílio. Não tem como a pessoa que cuida dele trabalhar, não tem como. A gente falou do autismo e do TDAH, mas tem a síndrome de Down, tem outros tipos de deficiência, Sim, não é também? sim. Que é neurológica. Sim, Tudo sim. isso entra, doutor? Tudo entra. É doenças de modo geral, qualquer doença. Se a criança, Deus me livre, tem câncer, entra também. Tá. E quantas crianças com câncer? Sim. Então, olha, e escutar que tem essa lei aí tem que ser aprovada, porque a mãe fica por conta realmente de cuidar dessa criança. Então, esses benefícios tem que ter, né? Doutor, quer complementar alguma coisa sobre essas doenças que incapacitam, né, a criança? O doutor Rafael já abrangeu o assunto, né? Parabéns, doutor. Obrigado. Só a questão da minha área, a questão trabalhista, gostaria de enfatizar que há a possibilidade do saque do fundo de garantia, em alguns casos específicos, de gravidade, né? A pessoa pode utilizar o saque do fundo de garantia, né, dentro do contrato de trabalho, enquanto está trabalhando. Tem a questão da redução de impostos na compra de veículos, né? No caso, veículos especiais para locomover com essa criança, pode pedir a redução de impostos. E o que mais interessante, e que já está acontecendo no setor público, a redução de 50% da carga horária do trabalho. Então, para ficar mais claro, a mãe, ela trabalha 8 horas, vou citar por um exemplo, numa escola pública, ela trabalha 8 horas ali dentro. Então, ela precisa dedicar para o filho também, não é só à noite. O filho tem uma condição especial e ela pode, com a documentação, fazer a solicitação. Muitas pessoas estão usufruindo disso e pedir uma redução de 50% da carga horária. Ou seja, ela não vai trabalhar mais 8 horas, ela vai trabalhar 4 horas e vai receber o mesmo salário para que ela possa cumprir. Eu vejo aí uma função social do serviço público, né? que não pensa não tão somente na atividade ali junto do serviço público, junto aos munícipes, ou que seja para o Estado ou para a Federação, mas também na questão social para com a mãe ou para com o pai que precisa tomar conta daquela criança também e não tem outra pessoa para cuidar. Ou muitas vezes o horário do período de aula se resume, por exemplo, a 4 horas. Então, quem que vai cuidar dessa criança depois? É concedido. E já existem projetos no sentido, lá em Brasília, para que também o setor público arque com essa questão social dos pais e da mãe. Então, frisando, já acontece, estão concedendo para servidores públicos. Ainda não é reconhecido no âmbito privado, mas em breve eu vejo possibilidade de algum projeto ser aprovado nesse sentido. Porque realmente essas famílias precisam de acolhimento, precisa de... Sim. Não dá para ficar o tempo todo trabalhando. Você com filho, com alguma deficiência, seja ela qual for, né?
E achei muito interessante que eu não sabia que o TDAH também entrava, né? Porque eu não sei se vocês já observaram isso, a quantidade de crianças com TDAH está altíssima também. Sim, o índice está sim, muito alto. Sim. Essa vida moderna, eu acredito, bom, aí já é uma outra área, né? Mas eu Que tá acredito que causando, tem né, algo a ver com a vida moderna. As crianças não brincam mais na rua, do não gastam passado, energia né? igual Sim. nós brincávamos, né? Então, e é interessante até o que o doutor falou, que foge aqui do nosso podcast, quanto aumentou, né, o autismo, o TDAH, porque não há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, era quase impossível de ouvir alguém com esses diagnósticos. Tinha, claro que tinha, mas era muito raro. Muito raro, muito raro. menor. Hoje é muito comum. Muito menor. Por isso, eu acho que essas novas reformas, aprovações de algumas leis para amparar, porque tudo muda, né? Tudo está mudando. Mas vamos lá. Vamos falar de como que o empregado, né, o empresário, pode cuidar, né, as atitudes daquele empresário que pode adoecer o funcionário. Olha só, tipo assim, a gente sabe que antes o patrão falava, todo mundo, né, que adoecia todo mundo lá atrás. A gente lembra de situações até de vários desacatos e tudo, para um lado, para o outro, né? E a pessoa tinha até medo do patrão, né? Mas as coisas foram mudando. Hoje, como que está sendo, como vocês veem isso, né? Que atitude, né, do empresário pode adoecer aí os funcionários hoje? Porque hoje a gente fala, tem gente que fala, está todo mundo cheio de mimimi, mas não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. São atitudes que adoecem. O empresário, ele precisa conscientizar que a saúde do trabalhador não é um prejuízo para ele. Se ele cuidar da saúde do trabalhador, ele está cuidando da própria empresa, da saúde da própria empresa. A questão de contratar profissionais da medicina do trabalho para acompanhar, para evitar, é trabalhar no preventivo. Eu sempre tenho falado nas minhas consultorias, é necessário trabalhar no preventivo. É muito mais barato prevenir do que depois remediar. E aí, né, não é só na questão da indústria, né, quando fala de pó, solvente, no caso da indústria de calçados, né, é pó, solvente, é ruído e tal. Não, mas tem a questão da saúde mental também desses trabalhadores. Então, trabalhar com profissionais, trabalhar com saúde mental. Hoje tem indústrias, Andréia, que estão fazendo exercícios. Então, o trabalhador chega, vai tomar café e depois vamos fazer até exercícios físicos, né, ginástica, para depois iniciar o trabalho. Né? E tem visto que isso tem dado resultado. Na Europa, é muito comum, alguns países mais desenvolvidos, a jornada de trabalho de 4 dias por semana, que tem trazido benefícios tanto para as empresas como também para os desempregados. Então, eu tenho visto uma inovação nesse sentido. O empregado bem, feliz, trabalhando bem, com a família, com qualidade de vida, ele vai produzir muito mais. Vai produzir muito mais. Aí tem a qualidade do trabalho, a qualidade do produto. Enfim, o ambiente tem que ser sadio. Isso já está cientificamente provado. Você acha que as atitudes dos empresários que adoecem os funcionários excesso de meta, falta dessa política de prevenção, do cuidar? Eu vejo que até mesmo é falta de instrução. Porque quando muitos, hoje em dia, nas empresas brasileiras ainda há empresários que não têm essa instrução. E o fato de não ter essa instrução, eles pagam um preço muito caro. Muitas vezes, o empresário não precisa ter uma instrução, mas ele precisa ter uma assessoria para que ele chegue ao sucesso, não só a empresa, mas também os empresários. Precisa mudar a mentalidade. Né? E eu tenho condições de prestar esse serviço para esses empresários, de dar a consultoria que eles merecem, até mesmo para os funcionários.
para que ambos tenham sucesso e não tenham prejuízos nesse sentido. Porque se você tem uma consultoria, você tem um advogado especialista ali para cuidar tanto do trabalhador como do empresário, essa situação muda, né, doutor? Porque Com certeza. tem muita coisa que pode ser evitada. Às vezes a pessoa tem um alto índice de causas trabalhistas, como é que é? Né? Sim, afastamentos, né, também. Que e aí prejudicam. precisa ver o que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso. Então, vamos prevenir. E você tem parceria também com empresas que vão lá fazer, como você disse, Sim. uma ginástica, Profissionais. uma palestra, mudar Sim. o ambiente de trabalho junto com recursos humanos. Né? Eu vejo o doutor Marcelo sempre muito antenado a todas as formas de poder estar ajudando o empresário. Né? O emprego, eu sempre digo que o trabalho ele não pode ser penoso. A pessoa tem que sair de casa com vontade, com prazer em trabalhar, se sentir bem no trabalho. Isso é essa mentalidade que nós precisamos ter dentro do ambiente de trabalho. Que as pessoas tenham prazer em trabalhar. Vamos fazer um resumo aqui agora do Dr. Rafael, né, na área previdenciária. Fala um pouco assim, sobre diversas coisas que nós abordamos aqui hoje, tanto para as crianças com deficiência, como para aposentadoria por invalidez ou afastamento, né, que a pessoa já tem que se aposentar. Tipo assim, dá um resumo para nós sobre a sua área de atuação com essas causas, né? Sim, claro. Vou falar sobre um assunto também, André, que a gente acha que deixou de falar aqui no podcast, que é o PPP e o LTCAT. Eu ia perguntar isso, falei, gente, tá faltando uma... Eu olhando aqui, gente, o que é o PP? PPP e LTCAT. LTCAT, gente. E isso vai complementar muito bem eu falar de tudo que a gente falou esses dois documentos. O que são? O LTCAT é um laudo técnico que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho para a empresa. O que é o laudo técnico? Ele vai na máquina e mede os decibéis do ruído da máquina. Ele vai na outra máquina, vê se ela é uma máquina perigosa ou não. Por exemplo, posto de gasolina, produtos perigosos. E, em cima disso, ele monta o laudo técnico dele, que é o LTCAT. O PPP, ele é voltado para o funcionário. Todo funcionário tem direito ao seu PPP. O que é o PPP? Ele vai especificar em quais máquinas aquele funcionário prestava serviço, qual era a função daquele funcionário. Porque dentro de um pátio, de uma indústria, tem vários funcionários, cada um presta um serviço de um tipo. Alguns mais perigoso, outro menos. Por exemplo, tive um caso, uma pessoa que trabalhou lá atrás na Telesp, que ele trabalhou algum período instalando a linha telefônica, que é na rede dos postes de rede elétrica, que são 10.000 volts, ou seja, trabalho extremamente perigoso. Perigoso. Então, acima de 250 volts, é reconhecido como insalubre o trabalho. Então, naquele período, ele conseguiu comprovar por meio do PPP que ele exercia um trabalho perigoso e insalubre. E por que isso é bom para a Previdência? O que isso muda? Com esse documento, esses dois documentos, você consegue a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela é melhor porque você se aposenta mais cedo, com menos tempo de serviço, e o cálculo da aposentadoria especial ele é melhor do que o cálculo dos outros tipos de aposentadoria. Se ele era por idade, por invalidez, por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria especial ela é sempre melhor, em termos de cálculo e tempo de serviço trabalhado, do que as outras. Só que o que acontece na prática? Esses dois documentos, a legislação trabalhista determina que toda empresa tenha. Só que não é assim. Só empresas grandes têm isso. Empresas assim, médias e pequenas, dificilmente têm. Aí, às vezes, a pessoa tem que entrar com uma ação trabalhista para conseguir essa documentação para depois fazer o pedido da sua aposentadoria por especial, alegando que teve algum perigo durante o trabalho que ela exercia. Concluindo a minha parte até aqui no podcast, com esse tipo de documento, ele auxilia outros benefícios também, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, porque se a pessoa ficar muito tempo exposta a um determinado agente insalubre, é de se esperar que essa pessoa adoeça em razão desse agente insalubre. Por exemplo, médicos, enfermeiros, agente biológico. Então, entra nessa parte também de uma aposentadoria especial, então. Sim.
Porque é alto risco. Sim. Tá. Então, pessoas da construção civil também tem. Marceneiros também tem. Eletricista também tem. E a maioria não sabe. Não. Sapateiros têm. O que é o interessante dessa aposentadoria Que é os especial? produtos químicos, Sim. cola, aquele cheiro tem. de cola era forte. Lembra que tinha gente que falava que cheirava cola, não é? Sim, Tinha esse negócio, sim. É gente. verdade, Sim. no passado era muito comum. Lá atrás, quando eu era Era. criança, um tio meu tinha uma construtora e mexia muito com essas colas para fazer painel. E tinha essa conversa. Tinha o essa pessoal conversa, eu cheirava. cheirava cola, ficava tontinho. E o que é interessante da aposentadoria especial? Antes de 1997, não precisava dessa documentação para comprovar. Basta que a pessoa trabalhou em alguma atividade listada no rol das atividades. O que é esse rol? São várias atividades e foram acrescentando com o passar do tempo. Sapateiro, que é o mais interessante para nós aqui de Franca, está lá. Então, se a pessoa trabalhou como sapateiro, sei lá, de 90 a 97, ela teria 7 anos, vou até arredondar, de 87 a 97. Ela teria 10 anos de tempo de contribuição. Só que, no caso, se ele for homem, e ele precisaria de 25 anos de tempo de contribuição na modalidade especial para se aposentar com ela integral. Mas, se ele não conseguir os 25 anos, ele pode transformar esse período especial em comum. O que ele ganha com isso? Tempo. Então, esses 10 anos que ele ficou de 87 até 97, iria aumentar 40%. Então, seriam 14 anos. Aumentando o tempo de contribuição, aumenta o que a gente tinha antigamente, que era o chamado fator previdenciário, e aumenta o valor da aposentadoria da pessoa. Hoje não temos mais o fator previdenciário, apenas em uma situação que tem ainda. Mas, mesmo assim, aumentando o tempo de contribuição, aumenta o cálculo, porque aumenta o percentual. Então, de qualquer forma, é muito importante para a pessoa que está buscando se aposentar, buscar saber se lá atrás ela trabalhou em alguma atividade dita como especial ou se alguma empresa tem essa documentação. É muito importante buscar. E se a pessoa já se aposentou aí com salário mínimo e tal, e ela nem sabia desses direitos, ela pode pedir isso, doutor, hoje, entrar com uma ação, independente do tempo? Tipo assim, ela já está aposentada, mas ela vai escutar essa reportagem e vai ver que não... que passou, que ela tinha alguns direitos, que ela perdeu uma audição, que ela teve algum problema também ali na atividade que ela exercia. Claro, isso se chama revisão da aposentadoria. É perfeitamente possível. Inclusive, é um carro-chefe do escritório. Porque... Então, todos nós podemos fazer uma revisão da aposentadoria. Só tem um porém. A pessoa tem que ter se aposentado em menos de 10 anos atrás. Então, nós estamos em 2025. Se a pessoa se aposentou em dezembro de 2015, ela ainda tem direito. Só que já está acabando. Daqui a pouco é só as pessoas que aposentou de 2016 para frente. Entendi. Entendeu? Então, são 10 anos atrás, que é o período decadencial. O que é o interessante da revisão também? Assim como o auxílio acidente, você pode pedir os últimos 5 anos. Então, vem um valor interessante para a pessoa. É muito bom fazer esse tipo de revisão. Eu fiz de vários engenheiros na cidade de Ribeirão Preto. Porque lá atrás, engenheiro civil era considerado uma atividade insalubre. Antes de 97, o pessoal era mais idoso. Eu morei lá de 2017 até 2020, então peguei lá desde lá de trás. Então, era o pessoal que se aposentou de 2007 até 2010, que poderia pegar isso. Ou mais para frente também, não tem prazo. Só tem um prazo para trás que perde. Se a pessoa não pediu a revisão aí, já tem 15 anos que se aposentou, ela não consegue pedir isso mais. Infelizmente, não. Já decai Olha direito. só, isso é falta de informação. Sim. Falta de ter isso aqui. Olha só quantos esclarecimentos hoje, né, de vocês aqui. A pessoa nem sabe, gente, que tinha o direito e que podia ir atrás. E quantas, né? Mas ainda dá tempo de quem... Né? Menos de 10 anos, menos de procurar. 10 anos ainda vai procurar. Né? Vamos lá, gente. Nós já estamos 1h10 aqui batendo papo. Falei para vocês que ia passar rapidinho. E não deu para a gente falar tudo o que precisava. Mas então vamos fazer um resumo aí da parte trabalhista, do empresário e do empregador, como que o Marcelo Teodoro, né, da Teodoro Advogados, aí pode ajudar tanto o empresário como os empregados, né, os funcionários. Eu posso ajudar com as assessorias. Eu repito aqui no nosso podcast. Prevenir
é melhor do que remediar, não é mesmo? O doutor Rafael acabou de falar do PPP, do LTCAT, que são documentos imprescindíveis, são documentos que todo trabalhador tem direito, e se uma empresa não emite esse documento, ela tem sérios problemas por não emitir. Então, a empresa que trabalha da forma correta, ela não sofre na hora, não tem dificuldades para emitir este tipo de documento. E veja bem, é um documento que muitas vezes é gerado por funcionários depois que já saiu da empresa, depois de 5, de 8, de quase 10 anos, ele procura a empresa. E se a empresa não tem esse documento? Então, hoje, a atividade empresarial é muito sério hoje. É uma atividade que demanda muito conhecimento, onde muitos empreendedores não possuem. Então, quando trabalha com uma consultoria especializada, é muito mais barato pagar uma consultoria especializada para não ter problemas futuros do que deixar de contratar e depois não dar conta do rombo, de pagar o rombo diante da falta de conhecimento. Tá. Então, o que eu tenho o conselho para que todos os empregados, no caso, que aqueles que estão na área privada e que têm esse conhecimento, alertem o seu patrão. E para aqueles que trabalham na condição de patrão, que procurem uma consultoria, um advogado especialista, para amparar diante dessa complexidade de leis, Andréia. Tá. Eu sempre brinco com meus clientes. Enquanto nós estamos aqui falando, o Congresso está mudando as leis, estão, às vezes, editando uma legislação. E a gente não dá conta de acompanhar. E a ignorância da lei não é desculpa para não cumprir, né? A gente não pode dizer, eu não sabia dessa lei, logo por isso que eu não cumpri. Eles não querem nem saber, é lei, tem que cumprir. É lei, né? Então, o investimento, eu acho que numa consultoria, Andréia, é o melhor caminho para que fique bom para os empregados e até mesmo para os gestores. E evita... Né? Evita prejuízos, né? Que são altos. Né? Com certeza. Eu tenho que valorizar muito o corpo das indústrias, do comércio, a prestação de serviço, porque bons funcionários hoje está muito difícil de conseguir. Né? Então, a gente sabe, eu sempre ouço no dia a dia... reclamando da falta de mão de obra. Sim, de falta de mão de obra. Então, se está tendo falta de mão de obra, por que não conservar a mão de obra que tem? Não é mesmo? Então, é o que eu tenho para dizer. Dar essa consultoria, prevenir, né? Sim. É buscar isso para evitar esses altos prejuízos. E para quem quer se aposentar, para quem tem algum filho com alguma deficiência... Né? A gente falou aqui do autismo, falou do TDAH, falou de acidentes de trabalho, Sim. falou de aposentadoria por invalidez. É procurar sempre um especialista, né, Dr. Rafael Hamadan? Sim. Se você tem algum filho que tem alguma deficiência, precisa de auxílio para ele, a gente sabe como é difícil criar um filho. Eu tenho um filho, ainda mais uma pessoa que tem uma certa deficiência, um auxílio maior. Procure um especialista, não deixe de procurar seus direitos. Se você trabalhou em alguma atividade insalubre e está próximo de se aposentar, procure também um especialista. Você pode ter direito a aumentar o seu tempo de contribuição e aumentar o valor da sua aposentadoria. Caso você já esteja aposentado, você pode rever o seu benefício. Se você se acidentou em algum período da sua vida contributiva, você tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. E é um benefício muito interessante e muito vantajoso em forma monetária, porque você pode pedir os últimos 5 anos desse benefício. Normalmente a pessoa se acidentou lá atrás e esqueceu. Então procure um especialista, não deixe de correr atrás dos seus direitos. É seu direito. Olha só. Muito obrigada. Eu já estamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Rafael Hamadan, especialista em Direito Previdenciário. Dr. Marcelo Teodoro, especialista em Direito Trabalhista. Hoje vocês deram um show aqui, a gente tem muito mais para trazer para vocês. Então, eu peço que vocês aguardem o próximo podcast.
Seja sempre bem-vindo, doutor Muito Marcelo. obrigado, foi um prazer participar do podcast. Muito obrigado, Andréia. Andréia. E até a próxima. Até o próximo Qualidade em Foco com eles, viu? Com certeza. Voltaremos Obrigado. em breve.